E o Corinthians está revoltado com o Palmeiras e acusa o adversário de ter lhe roubado 3 jogadores das categorias de base. O pior é que João Paulo Sampaio, gerente da base Alviverde, confirmou que tirou 3 atletas do Corinthians e tirará mais. Só para lembrar que essa treta começa no ano passado, quando o Corinthians, entre aspas, rouba um jogador da base do Palmeiras. Na oportunidade, ambos os clubes estavam integrados, faziam parte do movimento dos clubes formadores. Movimento esse que é presidido pelo João Paulo Sampaio, o gerente da base do Palmeiras. O João ficou revoltado com a saída desse atleta, até porque existia um código de ética entre os clubes para que não se tirasse jogador da base de um rival integrante do MCP. A partir daí o Corinthians foi excluído do movimento dos clubes formadores e passou a ser punido com não convite a vários torneios de categorias de base. João Paulo Sampaio se defende dizendo que esperou por um ano para que o Corinthians fosse punido. Como não existiram punições, o Palmeiras foi e tirou 3 atletas da base do Corinthians. E o João Paulo Sampaio promete tirar mais. Já percebi nas redes sociais torcedores do Corinthians exigindo que o Timão tome providências e tente se juntar à CBF e eventualmente a outros clubes para demonstrar ou acusar o Palmeiras e João Paulo Sampaio de se beneficiarem dessa relação que o João Paulo tem com o movimento dos clubes formadores. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians vai pagar pelo empréstimo de Matheus Pereira, volante que chega do Fortaleza, essa informação já tinha contado para vocês. A novidade é que Rian, atleta do Corinthians, será emprestado sem custos para o Fortaleza como parte dessa negociação com opção de compra. A saideira do Corinthians, Antônio Oliveira, ex-comandante do Timão, decidiu processar o Corinthians cobrando R$ 500 mil que não foram pagos após sua demissão em 2024. O Corinthians colocou o Kaká numa lista de atletas negociáveis. A situação dele é bem crítica, né? A situação dele é de alguém que não vai ser utilizado. E o Atlético Paranaense, por onde o Kaká já passou, mostrou interesse. E é muito louco constatar que o Kaká e o Félix Torres alcançaram no Corinthians um status de jogadores muito abaixo da crítica, né? O Félix Torres, quando é contratado pelo Corinthians, ele jogava no Santos Laguna e ele era titular da seleção equatoriana com o Arboleda na reserva. O Kaká já passou bem pelo Cruzeiro, foi relativamente bem pelo Atlético Paranaense, mas no Corinthians foi uma grande negação. Fortaleza quer compensação financeira pelo Matheus Pereira do Corinthians. Eu ouvi de uma fonte do Fortaleza que existiu o pagamento pelo empréstimo, tá? Que não foi um empréstimo gratuito. O Corinthians se comprometeu a pagar um valor pelo empréstimo. O negócio não havia sido anunciado ainda, porque os clubes estavam acertando o valor da opção de compra, e, ao que parece, tudo foi resolvido. Deixa eu até mandar uma mensagem para o presidente. Resolvido em relação ao Matheus Pereira. Vamos ver se já temos a confirmação, tá bom? Corinthians, que já contratou Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans. O próximo reforço pode ser Cauã Diniz, volante de 21 anos de idade, que pertence ao América. Esse jogador foi muito bem avaliado pelo departamento de scout do Timão e poderia chegar ao Corinthians sem custos. Cauã entrou na justiça e conseguiu, em primeira instância, a sua saída do América. O Coelho lhe devia 2 meses de salários em carteira, 4 meses de imagem e fundo de garantia. A audiência está marcada para 26 de janeiro, mas os representantes do Cauã Diniz e dirigentes do América chegaram a um acordo para que o atleta saísse sem justiça, deixando 30% do valor de uma venda futura para o Coelho. Diante desse cenário, vai caber ao Cauã e a seu representante, o Diogo Silva, escolherem o próximo clube. O Botafogo é um dos principais interessados, mas, segundo o staff do jogador, o Corinthians entrou na parada e pode acabar levando a melhor. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do Corinthians que tratou o negócio de maneira mais fria, muito menos quente do que eu ouvi de representantes do atleta. De qualquer forma, se você não conhece Cauã Diniz, volante revelado no próprio Coelho, deixou excelente impressão na reta final da temporada passada, jogando como titular absoluto sob o comando de Alberto Valentim. Jogador que disputou 37 jogos com 2 gols e 1 assistência, chegaria sem custos
com o Corinthians ficando com 70% dos direitos econômicos e deixando 30% para o América. Pochettino no Corinthians. Deixa só, vamos mandar uma mensagem para uma pessoa do Fortaleza. Corinthians procurou pelo Pochettino. Mandei aqui, tá tendo alguma atualização, também vou contando. Quem está perguntando sobre o Garro? O Gui Camacho. Está me perguntando sobre o Rodrigo Garro. Deixa eu, só para quem está chegando agora, foi até uma mensagem que o JB Filho, ou João Batista Filho, publicou. Quer ver? Ó? O Grêmio intensificou ações para contratar o meia argentino Rodrigo Garro, atualmente no Corinthians. As negociações estão abertas e o clube gaúcho trabalha para acertar com o jogador. Garro, de 27 anos, ganhou destaque no futebol sul-americano. Ontem eu conversei com um dirigente do Grêmio. Esse dirigente disse que a busca por meias, por um camisa 10 existe. Aí eu falei, mas e o William? Essa pessoa estava contando que o William deve jogar mais pelos lados do campo. E que o Grêmio buscava um camisa 10 que joga no Brasil ou no exterior, alguém que não custasse muito dinheiro. Por que eu acho impossível que o Garro vire reforço do Grêmio? Porque o Corinthians entende que o Garro vale 15, 16, 18, 20 milhões de euros. E o Rodrigo Garro pode virar reforço do Grêmio? Essa foi uma das especulações da terça-feira. Informação da Bianca Molina dá conta de que o Grêmio sondou o meio-atacante argentino do Corinthians. A ideia era entender as condições de um eventual negócio. Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, que garantiu que não há proposta oficial. Também perguntei aí, presidente, mas você toparia negociá-lo? E no Corinthians, a avaliação de que não tem nenhum motivo para você vender o Rodrigo Garro para um clube brasileiro. O Corinthians até topa vender o atleta desde que seja para o exterior e por quantias acima de 15 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Timão ainda deve para o Tajeres mais de 23 milhões de reais pela compra do Rodrigo Garro. O Corinthians já foi condenado em primeira instância pela FIFA e aguarda a posição final da Corte Arbitral do Esporte, que deve ser favorável ao Tajeres, rendendo mais um transfer ban pro Timão. Importante lembrar que dentro do Corinthians há a convicção de que problemas crônicos no joelho vão impedir o Rodrigo Garro de ser tudo aquilo que ele pode. Ainda assim, negociar o Garro para um clube brasileiro não parece nada interessante. O Corinthians acaba de contratar seu terceiro reforço para a temporada de 2026. Trata-se de Pedro Milans, lateral direito, uruguaio, de 23 anos de idade. Ele optou por não renovar seu contrato com o Peñarol e estava livre. Teve seu nome sugerido e avaliado pelo departamento de scout do Corinthians, todo mundo gostou e o contrato está fechado. 4 temporadas, ele vai passar por exames médicos para assinar contrato, tornando-se assim a terceira contratação. Antes, Gabriel Paulista, ex-zagueiro do Besiktas, e Matheus Pereira, contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, já haviam sido contratados. Sobre o Pedro Milans, o que eu consegui apurar é que trata-se de um jogador bem equilibrado, que defende bem e ataca também com qualidade. Pouco mais alto do que o Mateuzinho, a ideia é que o Corinthians possa oferecer uma sombra para o atual lateral direito titular. A saideira sobre o Timão registrar que a busca agora se dá por mais um volante e também por atacantes, no plural. O Corinthians está muito preocupado em ter jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Lucas Gomes, boa noite, Nicola. Como é que está a situação do Félix Torres? Ele vai ou não para o Internacional? Ótima pergunta, bora repassar por uma fonte corintiana, e aí eu já até trago algumas atualizações. Quer ver? Deixa eu ligar para o presidente. O presidente atende, se bem que o presidente vai falar que é para falar com o Marcelo Paz. Então já vamos mandar direto mensagem para o Paz. Paz, Félix Torres fechou? Mandei aqui. Assim que tiver a resposta, já conto para vocês. Deixa eu só trazer algumas outras observações sobre o Timão. E aí a gente vai tentar falar sobre o máximo de clubes que a gente conseguir, tá bom? O Corinthians fechou nessa segunda-feira seu terceiro reforço para a temporada. Vamos na ordem cronológica. Gabriel Paulista foi o primeiro. Eu cravei, fui o primeiro a cravar essa informação. Depois o Corinthians fechou no final de semana Matheus Pereira, volante revelado no próprio Corinthians, que está no Fortaleza. Ele chega por empréstimo e nessa segunda-feira, o Pedro Milans, lateral direito uruguaio, que pertencia ao Peñarol. Ele foi
Ele não renovou seu contrato com o Peñarol, ficou livre no mercado, foi oferecido ao Corinthians, o departamento de scout gostou e o acordo está fechado. 4 anos de contrato, tá? Jogador jovem, com boa projeção, vem a custo baixo, chega de graça e com salário baixo, tá? Enfim, é alguém em quem se aposta bastante. O que eu estava ouvindo é que assim, experiência em jogos internacionais, lateral equilibrado, entre defender e atacar, sendo um pouco mais atacante. Ele é mais alto que o Mateuzinho em termos de altura, tá? E aí já chegou a resposta. Quero falar agora sobre Breno Bidon. Muita gente especulando que o Flamengo quer a contratação do volante de 20 anos de idade do Corinthians. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros ou 158 milhões de reais. Dirigentes do Corinthians se apressaram para dizer que não venderiam por essa cifra, mas posso assegurar que não vai haver proposta do Flamengo pelo Breno Bidon. O Corinthians assegura que não foi procurado, nem sequer sondagem, muito menos proposta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Fla. Ela avalia o Bidon como bom jogador, mas que não faz parte dos planos do Flamengo. O Flamengo não fez e nem fará proposta pelo atleta, tá? Essa é a garantia que eu recebi na manhã desse domingo de um dirigente que trabalha no departamento de futebol rubro-negro. A intenção do Flamengo para essa função de volante é de outro atleta que eu já vou falar, Marcos Antônio. Sobre Breno Bidon, jogador super importante, um dos maiores ativos do Corinthians hoje. O Corinthians alega que só vende o atleta pelo valor da multa rescisória. A impressão que eu tenho é que faz parte de uma estratégia para tentar valorizar o atleta, para tentar vendê-lo pelo melhor valor possível. Imagino que, a partir de 20 milhões de euros, diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, já possa começar a existir negociação, especialmente se a proposta for do exterior. Só para completar, o Bidon é muito bom jogador, mas ainda participa muito pouco da fase ofensiva. Você quer uma prova? Na temporada passada foram 56 jogos. Quantos gols você imagina que ele fez? 1. E assistências, também uma. Isso tudo conta bastante de forma negativa para que o Bidon não valha tanto quanto os torcedores alvinegros. E o Corinthians já abriu sua temporada de caça a atacantes de velocidade e os 2 primeiros nomes são conhecidos. Lucas Ferreira, atualmente no Shakhtar, foi vendido na temporada passada pelo São Paulo, e Caio César, um velho sonho de dirigentes corintianos. Quero começar falando sobre Lucas Ferreira, atleta da base do tricolor, negociado diante de muitas críticas aos dirigentes do São Paulo com o Shakhtar. O Shakhtar descartou qualquer possibilidade de negócio com o Corinthians, até porque o Timão sugeriu um empréstimo com opção de compra, não haverá negócio. Em relação ao Caio César, a chance de um acordo é maior. O Caio César não é titular e muito longe de ser protagonista no Al Hilal. A ideia do Corinthians é contar com um jogador por empréstimo, com opção ou obrigação de compra se metas forem batidas, negociação em estágio inicial. O Corinthians tem conseguido reforços do meio para trás e aos pouquinhos as soluções já têm aparecido. Por exemplo, Gabriel Paulista, reforço para o sistema defensivo zagueiro. Pedro Milans, lateral direito uruguaio que pertencia ao Peñarol. Matheus Pereira, volante que veio do Fortaleza. Contei para vocês pela manhã que Cauã Diniz também pode ser contratado, volante que pertence ao América Mineiro. Faltam os atacantes de velocidade e essa é uma prioridade desde a chegada do Dorival. O problema é que esses atacantes de velocidade são mais caros. Além de salário, há necessidade quase sempre de composição e compensação financeira. Não há grana para muitos investimentos. De qualquer forma, o Caio César quase virou reforço do Corinthians na última janela. O negócio só não aconteceu porque o Corinthians, a partir do momento em que a coisa avançou, havia tomado um transfer ban e estava proibido de registrar atletas. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!